Olá, moçada, tudo bem com vocês? Vamos para mais um episódio aqui no nosso canal, no Dicas Vídeo, tá certo? E hoje o assunto é um assunto bastante controverso, mas ele exige uma reflexão bem grande. Aqui nós vamos pontuar apenas algumas coisas, tá bom? Ciência e fé é o nosso assunto de hoje. Elas são compatíveis ou incompatíveis? Elas convergem ou não convergem, né? É isso que veremos à luz do ponto de vista bíblico e também de algumas informações de alguns cientistas que a gente vai mencionar aqui, tá bom? Ciência pode ser todo o processo de verificabilidade através de dados científicos, através da experiência científica, certo? E a fé, nós trazemos a descrição de Paulo, que diz... Não tem problema, né? Ler não, né? Olha só. Deus é aquele que chama à existência as coisas que não existem por pura bondade e pura liberdade, pois pela fé que se entende que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Ou seja, o livro de Romanos, no capítulo 4, versículo 17, traz essa descrição. Paulo deixa isso muito mais claro no livro de Romanos, no capítulo 1 e o versículo 20, onde ele diz que as pessoas se tornam até indesculpáveis, pois afinal de contas, dos elementos microscópicos até as maiores dimensões cósmicas, o que se vê é a onipotência e a sensibilidade de um Deus único. No livro A Linguagem de Deus, de Collins, que é talvez um dos feitos mais notáveis da ciência recente, onde Collins, que por ironia é um homem de ciência, um biólogo americano, ele faz um mapeamento do DNA humano. E por ironia, né, além dele ser cientista, ele traz alguns argumentos nos quais ele discorre que ciência e fé não são incompatíveis, mas sim complementares. Ou seja, a ciência é a eterna busca de explicar o mundo racional com fatos que precisam ser comprovados e demonstrados. E a fé é, conforme a descrição de Paulo na Epístola de Hebreus, o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A ciência, no entanto, pode ser considerada um dom de Deus. A Bíblia revela isso de maneira muito clara. Os escritos bíblicos são muito favoráveis às ciências. Eles abundam em louvores ao saber, ao estudo e à pesquisa. Olha o que diz o livro de Provérbios, do capítulo 14 e o versículo 18. A ciência é a coroa das pessoas prudentes. Enquanto existe atualmente alguns cristãos denominacionais que destilam um ódio ou um repúdio pelas ciências, também existem cientistas que consideram a fé cristã uma aberração. Mas do ponto de vista bíblico, não há nenhuma asseveração, ou não há nenhuma entrave ou nenhuma contradição, ou Jesus afirmando que fé e ciência são inimigas, né? Sobretudo, as ciências, fé e ciências sempre foram parte integrante da vida dos maiores cientistas que o mundo já conheceu. Tanto o que crê em Deus, quanto aquele que não crê, os dois exercem fé, né? Pois nenhum dos dois pode comprovar empiricamente a sua posição, né? Cada um só pode aceitar a sua posição pela fé. Adalto Lourenço, um físico brasileiro, afirma que tentam fazer uma separação entre fé e ciência, sabendo-se que no passado nunca foi assim. Os maiores cientistas que abriram portas para tantas áreas do conhecimento humano, a eles devem ser creditadas a origem de uma teoria centralizada num Criador. Talvez seja o cientista e não a ciência que traz suas ambições pessoais, seus preconceitos, sua metodologia de trabalho, quer sejam boas, quer sejam más, superestimando a ciência como o saber capaz de dar explicação para tudo. Se
personificando assim como o fundamentalismo científico. Assim como o fundamentalismo religioso e não a fé cristã cria um conflito desrespeitoso entre o conceito de fé cristão e outras vertentes religiosas, ou uma oposição ferrenha contra a ciência. O que de fato é imutável pelo lado da ciência são os dados científicos, traduzidos em leis da natureza e documentos históricos. E pelo lado da fé, pela ótica da fé, nós temos a revelação divina. Ou seja, de modo que uma teoria ela é erigida pela fé. Uma teoria pode ser confirmada ou pode ser rejeitada. Porém, quando o próprio Darwin considera ter razões para crer que o acúmulo das variações determinou as modificações mais relevantes nos hábitos das espécies, ele constatou que houveram indícios para que ele pudesse crer e não duvidar. Por último, eu queria dizer que eu sou uma dessas pessoas que ficam se fazendo essas perguntas. Eu gostaria de saber de você. Comenta aqui se você também faz essas perguntas. Eu não sei você, mas eu sou uma daquelas pessoas que quando vê as maravilhas naturais, sempre pensa ou considera que tudo isso deveria ser um eco ou uma sombra de um Deus criador. Eu também sou uma dessas pessoas que fica se perguntando, visto que a teoria é baseada na crença, quem nos outorgou essas faculdades de conhecimento? Quem nos deu a ciência? Será que isso não é um ato de profunda admiração do Criador pela criação, nos dando esse acontecimento que é a ciência, nos dando essa capacidade cognitiva, intelectiva